Hoje a gente vai falar sobre luz natural. Eu tenho visto muita gente com dúvidas sobre luz contínua, luz natural, flash. Então hoje eu resolvi levantar esse tema aí para o pessoal mandar as perguntas sobre luz natural. A luz contínua artificial, ela é uma luz que ela é sem interrupção, assim como a luz do sol, assim como a luz natural. Só que a diferença dela para a luz natural é a frequência da onda dela. Elas são temperaturas de luz diferentes e também a frequência dela é diferente e a intensidade. Então, quando você trabalha com a luz natural, você está trabalhando com uma luz extremamente potente, dependendo, claro, do horário, né? Vamos trabalhar aí num alcance aí de luz que não é pôr do sol nem nascer do sol. Então, você está trabalhando com uma luz extremamente potente e uma luz branca, que é a mesma luz que é a luz do flash profissional. Quando você está trabalhando com uma luz contínua artificial, ela, em geral, ela tem variações, hoje em dia tem um monte de lâmpada, mas em geral ela tem uma temperatura, ou ela é uma luz amarela, que ela tenta simular a antiga luz de tungstênio, que era aquela lâmpada de filamento, e tem a luz que é puxada para fluorescente, que é uma luz mais esverdeada. Se você está querendo trabalhar com luz natural, e a sua luz natural, ela é oscilante. Às vezes você está numa cidade que é um tempo muito nublado, chove muito, nem sempre você consegue ter uma luz com uma intensidade controlada, ou você está querendo usar alguma luz artificial e no lugar da luz natural, porque você quer ter a opção de ir para um cliente, um restaurante e fotografar, mesmo sem ter nenhuma janela lá perto. As pessoas têm começado a consumir, a comprar o chamado softbox, que ele é um acessório, ele é um modificador de luz, e ele é exatamente isso daqui, ó. Peguei aqui para vocês verem. Isso é um softbox, tá? Então, o softbox, ele é basicamente só isso. Ele é uma caixa de luz, ele não tem nada atrás. O softbox em si não ilumina, ele é simplesmente um difusor, onde você vai colocar a fonte de luz lá atrás e ela vai ser difusa aqui. Normalmente aqui na frente ela tem uma outra camada. Você normalmente tem que ter ainda mais uma camada aqui para ela ser difusa. Por que eu tô falando softbox no tema que é de luz natural? Porque a galera tá comprando softbox com lâmpada sabe, aquela lâmpada safada para fazer a luz, achando que softbox é isso. Não, gente, softbox, se você já me segue há um tempo, você sabe que o softbox, ele é simplesmente um recurso para você colocar aqui atrás ou um speedlight como esse, ou uma tocha de flash, para que você possa fazer a difusão da luz. Então, quando você for trabalhar com luz natural, você simplesmente vai simular esse softbox, esse modificador, colocando algum tecido, pode ser uma cortina de voal, sabe aqueles voal, aquele pano bem fininho, pode ser um papel manteiga, pode ser um papel de seda, para que a luz que venha da sua janela, ela entre difusa. Então, com isso, você vai simular o mesmo efeito que esse modificador, que esse softbox faz na frente do flash. Agora, não quer dizer que isso aliado, né, um softbox aliado a uma lâmpada vai fazer o mesmo efeito. Por quê? Porque a luz que está vindo de trás, a fonte de luz que vai entrar por trás dele, não é igual a luz de janela e não é igual a um flash. Então você não vai ter o resultado. Quando você vê um profissional falando, um softbox aqui, outro ali, sinceramente, se ele for uma pessoa que já faz fotos profissionalmente, já tem clientes de um bom porte,
ele não está se referindo a um softbox com luz contínua artificial, tá? Ele está se referindo ao softbox com um flash, ou uma tocha, ou um speedlight. Então, por que eu achei importante fazer essa intro aqui? Porque eu tenho visto muita gente comprando softbox com lâmpada artificial, lâmpada mesmo, aquelas lâmpadas de espiralzinha, aquela que acende no abajur, imaginando que esse é um softbox. Então eu queria mostrar isso aqui antes da gente explicar, entrar nas questões de luz contínua. Se eu me enrolei um pouco, nas dúvidas a gente vai esclarecer. Porque quem já conhece, quem já me viu, inclusive quem já viu o vídeo no YouTube onde eu mostrei esse softbox que eu comprei, que ele é para speedlight, eu falo exatamente isso. Para mim, a minha visão se você vai fazer foto de publicidade, gastronomia comercial, você não tem como usar essas lâmpadas. Então você pode descartar essa possibilidade de investir seu dinheiro comprando esse softbox, como esse, que vem com uma lâmpada como fonte de luz. Porque você pode até usar para fazer fotos mais artísticas, fotos mais fine art, não tem nenhum problema, ficam lindas. Eu já vi fotógrafos aqui fazendo. Mas a minha vertente, aonde eu foco, assim, as dicas que eu tenho dado, são para pessoas que querem ir para o lado comercial, fotos para publicidade, fotos para embalagem, para cardápio, e você não tem condição de ter uma foto com nitidez, com precisão, com qualidade, fazendo com a luz contínua, essas lâmpadas, tá? Quando eu falo luz contínua, então, essas lâmpadas. Agora, você tem condições sim de fazer com luz natural. Então, se você está em casa querendo uma qualidade de luz, você olha às vezes as fotos do Instagram, tá? Por exemplo, se você me segue aí, você já viu as fotos que eu faço. E você observa que às vezes tem uma hortelã super nítida, você vê até os pelinhos dela. Eu postei agora recentemente uma foto de um açaí, um espiral de açaí, e que dava pra ver, sabe, o açaí congelado, o frost dele, né? Então, teve uma pessoa que eu não lembro quem foi e falou: nossa, que textura, que lente é essa? É macro? Eu falei: não, minha linda, é a lente do kit que veio com a minha 20D, câmera de 50, sei lá quanto tempo atrás. Então, quando você tem aquela nitidez, aquele crispy que eu falo, você não consegue com luz contínua artificial, mas você consegue com uma luz de janela, com uma boa difusão e bem usada. Então, se você quiser simular, ainda não tiver dinheiro para comprar um flash, ou principalmente uma tocha, e quiser simular aquele efeito de flash que você tem quando você usa vou botar aqui que dá pra ver. Quando você usa um softbox, você pode usar esse mesmo recurso fazendo um difusor como isso aqui, ó, na sua janela, com uma luz, com uma incidência aí, sem ser uma incidência muito de final de tarde nem de começo de tarde. Gente, eu tô adorando o meu novo look. Gente, vocês estão gostando? Eu tô adorando esse look. Eu vou fazer umas fotos assim. Inclusive, ó, dica pra quem faz foto de book: você pode fazer umas fotos com a pessoa dentro de um softbox. Olha só, fica bem legal. Então, olha só, falando sério agora, sem zoação. O tema hoje é luz natural. E você também pode aproveitar para tirar dúvidas se você está querendo comprar um equipamento de luz para poder esclarecer. Eu quero um efeito tal, mas eu consigo esse efeito com o softbox? Eu preciso comprar um flash de tocha? Como é que vai funcionar? Entendeu? Então, é isso aí que é o tema de hoje. Manda bala, porque eu sei que quando o primeiro começa a perguntar, vai todo mundo. Então, já chegou uma primeira pergunta aqui, vamos ver o que o pessoal tá falando. Então, como explorar essa luz para obter o melhor dela? Ótima e excelente pergunta. Então, hoje eu vou ser o quê? Eu vou ser um cupcake. Finge que eu sou um cupcake. E que isso daqui é o softbox, ok? Então, você tá aqui com um flash. Finge que tem um flash aqui, tá, gente? E aí aqui tá vindo uma luz. Como que você vai posicionar, seja um softbox ou seja a sua janela? Então finja
que esse daqui pode ser também a sua janela. Beleza, eu sou um cupcake e você vai botar o seu cupcake com a luz aqui, tá vendo onde é que tá? Essa luz vai bater aqui, ó, na parte de trás, na diagonal. Então, é daqui que vem a luz e a luz vai bater aqui, nessa parte de trás. Ou você vai botar de lado e a luz vai bater aqui. Agora, falando sério, sem zoação. No seu alimento, a luz tem que vir ou de uma lateral ou de um backlight. De preferência, sim, com essa posição que eu tô colocando no alimento, um pouco mais acima, se possível. Se você baixar, você consegue uma luz mais dramática, você vai ter aquelas sombras. Se você quiser fazer um dark food, por exemplo, você tem a luz mais rasteira, como ela tá aqui, e todas as sombras vão ficar mais marcadas. Se você quiser que o alimento seja iluminado de uma forma mais clássica, você vai levantar e vai botar ele a 45 graus. A mesa seria aqui e a luz aqui. Então, basicamente, é isso que você precisa se preocupar. O resto, você vai colocar simplesmente algum rebatedor ou uma outra luz um pouco mais vindo do lado oposto. Então, se você colocar essa luz aqui, imagina que você vai fazer como se fosse espelhando ela. Então, do lado de cá, você vai botar um isopor, uma tapadeira ou uma outra como essa do lado de cá, sempre espelhando onde ela tá. Então, se tá desse lado, do lado de cá vai ter um espelho, um rebatedor, um isopor, o que você quer que seja para ela fazer a segunda luz. Se você tá vindo do lado de cá, você vai fazer a mesma coisa vinda daqui, sempre imaginando uma linha espelhada. Esse esquema, gente, vale para o softbox e vale para a luz natural. E esse é um esquema clássico, fácil, não tem erro. Não estou dizendo que esse é o único esquema de luz. Mas se você está começando agora e fizer essa forma, você vai ter, assim, sua vida resolvida. Até que você comece a entender como que você vai criar nuances de luz, como você vai criar novas incidências, outras técnicas que existem que são mais complexas, mas se você está começando e você fizer essa regrinha básica de colocar a luz, a janela do lado de cá e algum tipo de rebatedor do outro lado, ou uma luz vinda aqui na diagonal atrás do alimento, com o rebatedor vindo na outra diagonal, como se fosse um triângulo. Então imagina que a sua câmera aí de onde você está me vendo, a luz principal está aqui e aqui está uma espécie de um rebatedor que vai jogar essa luz de cá para cá. E você pode fazer isso com a janela. Então você posiciona uma mesa, ou o que quer que seja, onde tem uma janela aqui, e do lado de cá você pega um isopor e bota para rebater. Vai ficar uma luz extremamente suave, muito bonita, e você pode até criar, se você é curioso com essas coisas de criar coisas, aquele DIY, né? Faça você mesmo. No Pinterest tem vários esquemas de luz caseiros que o pessoal pega cartolina, dobra, faz umas tapadeiras e aí vai direcionando a luz de um jeito super legal e tudo com luz natural. Então, essas são as minhas dicas para que você possa explorar o melhor da luz natural, ou se você já está usando um softbox com flash ou tocha, esse esquema é o que você vai fazer o seu alimento realçar ao máximo, porque você vai conseguir criar as sombras e as texturas que ele vai precisar. Então vamos lá. Flash é melhor que tocha? Boa pergunta. Existem duas situações. Existe o Speedlight, que eu acho que é o da Godox, inclusive eu estava vendo outro dia sobre ele, eu acho que é o V1, que um dos meus alunos tem, que ele tem uma luz de modelagem. Significa o quê? Ele tem uma lâmpadazinha dentro que fica acesa o tempo inteiro, como se fosse uma luz contínua, uma lâmpada artificial, e ele consegue te guiar e simular aonde que o flash vai bater. Normalmente, esse recurso era exclusivo só das tochas, que são aqueles grandões, aqueles que você já deve ter me visto usar, que são os meus flashes. O grande diferencial, na minha opinião, das tochas é a potência e a possibilidade
dessa lâmpada de modelagem que quando você está fazendo, principalmente no lugar fechado, no estúdio, ela vai simular aonde que vai incidir o flash. Então você vai conseguir ver as sombras, vai ver aonde que vai bater, onde é que vai rebater. Quando você disparar o flash, você vai saber exatamente como é que vai ser o efeito dele através da luz de modelagem. Hoje, os flashes, os speedlights, eles são muito bons. Tem flashes extremamente potentes. Tem recursos como esse softbox para flash, para speedlight, então funciona super bem e consegue iluminar quase como uma tocha. O que eu, Andréia, não gosto do speedlight? O fato dele ser bateria e ele tem um standby, pelo menos os meus. Eu tenho um Canon e eu tenho um Yangnu. E eles têm um tempo de standby. Então, às vezes, eu tô ali no momento da produção, organizando tudo, aí ele entra em standby para economizar a pilha. Aí eu quero morrer. Porque eu tenho que ir lá, ligar ele, né, apertar o botão para ele reacender. Então, as minhas tochas, elas são extremamente obedientes, elas estão ali paradas, ligadas. Tô nem aí se elas estão gastando energia, porque elas estão na tomada. E disparam a cada vez que eu vou clicar. E elas recarregam muito mais rápido. Então, para mim, essas são as duas diferenças básicas entre o flash que você está chamando, que é o speedlight, e a tocha, que é flash também, tudo é flash. O flash é aquele que dispara e congela, né? Dispara e desliga. Que é o oposto da luz contínua, que é qualquer luz que não é interrompida. Um LED como esse é uma luz contínua, lâmpada, luz do sol, tudo é luz contínua. Diferença da luz artificial para a luz natural. Tem alguma diferença do octabox para um softbox? Sim. Geralmente, os octabox, eles são maiores. A primeiro diferencial, na minha opinião, é esse. Então, você tem os strips, que são uns que são a metade desse daqui. Eles são só a metade. Então, justamente é isso, é um strip, que ele é para fazer uma listra. Então, o objetivo dele é ter uma luz difusa, mas uma luz numa área mais restrita. O softbox, que tem de vários tamanhos, tem 40 por 40, 60 por 90, 90 por 1,20 m, tem de tudo quanto é tamanho. E quanto maior, mais ampla é a área que ele vai iluminar. E tem o octabox, que ele vai ele não vai ser tão fechado, porque esse aqui, se você observar, a luz, ela vem aqui e aqui. Então, é como se essas laterais fossem paredes, né? Fossem tapadeiras para direcionar a luz. E isso você pode fazer com a janela também. Na hora que você botar a luz aqui, se você botar uma tapadeira aqui, uma cartolina preta e outra aqui, ou FOAM, que é o que os profissionais usam, né? O que eu uso, que geralmente todos os profissionais usam. Que o FOAM é aquele isopor, que ele é dentro de uma camada de isopor, forrado por cima e por baixo com uma cartolina. Então ele é firme, ele tem mais ou menos o quê? Pouco menos de 1 centímetro de espessura. E ele vende em umas placas grandes que você pode cortar de várias formas, sabe? Então ele tem no preto, que é o que vai tapar, e no branco, que é o que vai funcionar como rebatedor. Então esse softbox, ele tem isso, ele é como se ele fosse uma tapadeira aqui de cada lado para direcionar, uma caixa. O octabox, ele é aberto. Então ele é quase como se fosse uma sombrinha, só que com uma luz hexagonal. Sinceramente, o que eu percebo neste caso, né, em fotografia de alimentos, a diferença basicamente é que ele é uma área maior. Geralmente esses octabox, eles têm assim 1 metro, 1,20 m de diâmetro. Então eles iluminam uma área muito grande, eles fazem uma luz muito mais suave. Porém, eu acho que se você não vai fazer uma mesa cheia, vai fazer um prato, um detalhe, um alimento só, você consegue esse mesmo efeito chegando um softbox maior. Esse aqui é pequeno, tá? O que eu tenho esse aqui eu acho que é 60 por 60, o que eu tenho é 60 por 90. Se você chega ali bem perto da mesa, normalmente a distância de um flash, de um softbox ou de uma janela para iluminar, o ideal é que ele fique de 1 metro, no máximo até 1,5 m de distância do alimento, tá? Mas se você chegar ali bem perto, essa luz ela vai meio que abraçar o alimento. É como se fosse aqui, ó. Você consegue ver. A minha mão aqui, ela tá sendo cercada de luz por todos os lados.
Se eu distanciar, ela basicamente vai pegar a minha luz só nessa parte frontal onde estão os dedos. Então, você pode até fazer esse teste com uma lâmpada em casa. Tenta fazer isso, pega um objeto, pega uma maçã e chega perto, afasta, cria uma caixa para que você, sabe, uma caixa branca, ou enrola um papel assim, sulfite para você botar dentro, para você começar a entender como que a luz se comporta. Então, no caso, o Octabox é isso, ele é basicamente uma área de luz muito maior abraçando o alimento, o assunto que você vai fotografar. Então, gente, o que mais de pergunta? Pronto. Qual tocha você indica comprar? Então, boa pergunta. Primeira pergunta, você precisa comprar uma tocha? Por que isso? Hoje em dia, eu tenho tocha porque eu sempre tive, eu comecei a fazer foto de publicidade, então eu precisava de equipamentos mais robustos, né? Eu já comecei montando um estúdio com tudo, então eu já sou de uma outra época. E com o tempo eu fui me acostumando. Hoje eu uso o Speedlight como uma segunda luz, terceira luz. E tô tentando agora, que eu comprei esse softbox, fazer umas fotos externas com o Speedlight, ao invés de ter que levar minha tocha. Porém, por que eu tô te perguntando isso? Porque se você faz foto que você tem que ir para um lugar e para o outro, se mobilizar, faz fotos mais dinâmicas, fotos mais rápidas, assim, de produtos mais simples, ou de um grande volume, talvez você possa considerar ter um Speedlight ao invés de uma tocha, que fica muito mais em conta no começo. Então, se você, depois disso, achar que você tem que ter uma tocha, o que eu indico? A minha é da Atec. Se você colocar aí, você pode botar atec com k.com.br, vão ter todas as luzes lá. As minhas tochas são, eu tenho duas de 200 e uma de 160. E existe a Mako, que vamos dizer assim, que é a tocha, é o equipamento que todos os fotógrafos, principalmente os das antigas, investiam, porque era caro para caramba. E existe, eu acho que é o Digiflash, se não me engano, que ele é digital. E agora tem a Godox. Eu quero até confirmar para ver se a Godox faz tocha, mas eu acho que sim. De qualquer forma, essas marcas, qualquer uma dessas marcas, são muito boas e você pode considerar comprar qualquer uma delas. Dá uma olhada no site tanto da Atec quanto no site da Lumitec e você pode buscar qualquer tocha ali acima de, eu acho que acima de 160 de potência já ajuda. Não há necessidade de você investir numa tocha de 400 para fazer foto de alimentos, porque a de 400 ela é melhor quando você vai precisar ter uma distância para você fotografar gente ou fotografar numa área muito grande. No nosso caso, de fotografar alimentos, então a minha de 160 ou a de 200 são dois modelos que já me atendem super bem. Eu consigo fazer fotos assim, às vezes até com f22, trabalhando com essas tochas. Então, se te ajudou, essas são as minhas dicas de equipamento. Então, Speedlight e flash dedicado são a mesma coisa? Que eu saiba, sim. Eu acho que o nome Speedlight meio que, sinceramente, surgiu de uns tempos pra cá, porque quando eu estudei fotografia, a gente chamava de flash dedicado. Então, eu não sei se existe, alguém pode até me corrigir depois, se existe alguma diferença entre um e outro. Sabe o que eu acho que pode ser? Lá no meu tempo, né, na época que eu fazia autoescola Cleópatra, os flashes eram todos, a maioria dos flashes profissionais eram flashes de tocha, né? Geralmente quem tinha flash de cabeça, que a gente chamava, o Speedlight chamava flash de cabeça, era para evento, para aquela se botar em cima da câmera e acabou. Então eu acho que o flash dedicado é um flash adicional que vai ser disparado de acordo com o disparo daquela câmera ou de uma primeira fonte de luz. Talvez por isso, no começo ele chamasse flash dedicado e depois virou Speedlight, porque pelo menos o meu da Canon, ele é tão potente, tão cheio de recursos quanto a minha tocha. A única diferença que eu vejo nele é que ele entra em stand-by, aquele demônio,
E aí, às vezes, eu tô lá no meio da minha produção top view e eu quero que ele seja minha terceira luz e ele entra em stand-by, a foto fica escura, tem que largar tudo e ir lá apertar o negócio. Então, tem vezes que eu não uso o meu speedlight, que eu deixo a assistente só pra ficar ligando aquela bodega. Então, essa é a minha diferença, assim, porque eu acho que seja a diferença. Eu tenho estúdio e fotografo gastronomia e gostaria de investir em algo mais profissional para o estúdio. Ah, perfeito! Então, a minha dica para você é o meu, que o meu é o ATEC. Eu gosto muito, eu acho que o custo-benefício dele é excelente. Se não me engano, me corrijam para quem tiver mais informação do que eu. Se a Godox tem tocha também, eu não tenho certeza absoluta, mas se tiver, a Godox tem sido uma marca incrível. Mas o ATEC, eu tenho o meu, eu comprei uma leva quando eu montei meu estúdio 15 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais talvez, eu acho que já tem um pouco mais, que são os de 160, que eu já mandei arrumar umas 2 vezes. Depois disso, com uns 4 anos de uso, eu investi numa linha digital, que é esse ATEC 200 digital. Ele é todo controlado digitalmente. E eu nunca mandei arrumar. Eu tenho há 10 anos, eu acho, mais ou menos, os meus 2 flashes 200 digital da ATEC, eu nunca precisei arrumar. O máximo que aconteceu foi queimar a lâmpada, a lâmpada mesmo do flash, e eu troquei. Então, é um ótimo investimento. Eu não sei quanto é que eles estão atualmente, mas dá uma olhada, atec.com.br, ATEC com K, tá bom? Uma tocha de 150 de potência atenderia para foto de alimento? Sim, que eu tô te falando. Eu tenho um de 60 e tenho de 200. Eu gosto de 200 porque eu gosto de foto que eu possa deixar tudo no foco. E quanto mais fechado o meu diafragma, menos stacking eu tenho que fazer, né? Eu gosto de 200 por causa disso. Porque quando eu tô com uma distância boa do alimento, eu consigo fechar bem. Então, como eu faço foto para embalagem, eu preciso que ele tenha muita nitidez, inclusive para dar recorte. Normalmente, quando você não tem um produto muito, muito nítido, você não consegue o recorte. Então, o flash, quanto mais potente, mais fácil você vai ter essa facilidade, porque ele vai aumentar bastante a sua profundidade de campo, já que você tem um flash potente, você vai fechar o seu diafragma, tá? Então, pode ser 150 sim, mas se você quiser já chegar chegando, compra 200, que eu acho que vai te ajudar um pouquinho mais. O que eu indico para fotografia de alimentos dentro do restaurante? Flash dedicado ou softbox? Então, foi o que eu acabei de falar. Como eu já tenho softbox, vou voltar. Como eu já tenho tocha, eu tenho 2 tochas e sempre acostumei a fotografar com as minhas tochas, eu levo a parafernália inteira, eu monto meu estúdio gigante no restaurante. As minhas tochas, eu conheço de olho fechado. Se eu quero tal incidência de luz no alimento, eu sei quanto de potência eu tenho que botar em cada uma, a distância, a angulação, porque eu fotografo com essas tochas há 10 anos. O speedlight, eu precisaria fazer alguns testes para poder saber como é que seria isso. Mas eu sei que tem fotógrafo que faz foto em restaurante e leva 3 speedlights com softbox e rebatedores e funciona muito bem. Então, se você se sente confortável de usar o speedlight e domina essa coisa desse stand-by dele, que ele fica desligando, essa encheção de saco, eu recomendo, porque é muito menos tralha. Eu não tenho uma foto que eu faça em restaurante que eu não tenho que levar um assistente. Então, o meu preço acaba encarecendo e o desgaste é muito maior de montar, desmontar e organizar um estúdio do que você fazer uma foto que seja mais dinâmica, que você pode cobrar um pouco menos, porque o seu custo operacional é menor. Eu pago, só de assistente eu pago R$150 por uma tarde. Então, se você parar a pensar, é um dinheiro que eu poderia cobrar menos do meu cliente se eu usasse o speedlight. Mas eu optei por ter a confiança da minha tocha. Então, eles dois vão funcionar da mesma forma. Tudo depende se você está seguro de usar ou não. A diferença é só uma. Você vai usar tanto um quanto o outro com difusão de softbox, tá? Nada de jogar direto o speedlight, nada de usar sombrinha, muito menos
né, disparar só com aquele difusorzinho que vem no próprio speedlight, porque aquilo ali não serve para nada, tá? Aquilo ali é só para fazer foto de evento e olha lá. Qual o melhor horário para se fotografar com luz natural? Agora sim, agora vamos falar de luz natural, que é esse o motivo dessa live. Então, seguinte, você sempre tem que pensar que a luz natural ela não pode bater direto, tá? A não ser que você queira uma foto super conceitual assim, do contrário, você quer uma luz difusa no seu alimento. Então ela tem que bater na janela. Então pensa comigo, o sol tá aqui, tá batendo na janela, não faz a menor diferença, porque o que vai estar entrando na janela é a incidência daquela luz. Então ela vai funcionar em qualquer área, daqui até aqui, a luz vai entrar praticamente do mesmo jeito pela janela, porque o que vai bater na janela é a luz, vamos dizer, é a luminosidade do sol e não o sol direto. A partir do momento que você começa a fotografar em áreas, tipo até as 10 da manhã, ou depois das 4 da tarde, que o sol começa a bater direto na sua janela, aí você tem que fazer a difusão. Mas você pode testar, e sabe o que é bem legal? Normalmente quando eu vou fazer luz natural, eu faço o seguinte, no dia anterior, eu vou no local que eu quero fazer a foto, e eu faço uns cliques para poder ver como que é o comportamento da luz para ir no dia seguinte. Tem que ser no dia anterior, porque o sol muda muito. Então, se hoje eu fotografo aqui, um exemplo, tá? A minha janela, ela passa 6 meses do ano sem bater um raio de sol aqui dentro. Chega agora, nessa época do ano, começa a bater a partir das 7 da manhã. Daqui a pouco, quando chega dezembro, já tá uma incidência fortíssima. Então, se eu faço uma foto na minha janela hoje, e eu daqui a 6 meses eu quero fazer uma outra foto de luz natural, eu não posso achar que vai ser a mesma configuração. Então é importante que no dia anterior você teste, faça um ensaio aí da sua foto, principalmente se for para um cliente. Então vá até a locação, ou teste aqui, né, no seu local, na sua casa, na sua cozinha, onde quer que você vá fotografar, para você ver se vai funcionar. E aí no dia seguinte você monta toda a produção, toda a estrutura, e aí sim você faz o clique valendo. Sem surpresas, né, gente? Surpresinhas é Kinder Ovo, ninguém merece. Eu vou terminar uns minutinhos mais cedo, já que não temos outras perguntas, e agradecer demais a presença de vocês. Lembrando que toda segunda-feira, às 19 horas, eu abro um tema para perguntas e respostas, e que essa semana eu retomo o projeto de avaliação das fotos e vou postar lá no Telegram e aqui nos stories o dia e a hora que vai ser. Tá bom, meu povo? Então, um grande beijo, ótima semana, uma semana iluminada, que vocês levantem amanhã com o pé direito, inspirados com tudo aí que vocês aprenderam hoje nessa live, com essa troca toda. Um grande beijo para todo mundo, ótima noite. Tchau, gente!